Você que me acompanha nas videoaulas, hoje a gente vai fazer um exercício mais complexo, voltado para concursos, com bastante gramática e tudo mesclado. Nós vamos misturar concordância verbal, concordância nominal. Se você achou facilidade nos exercícios anteriores, se você fez os exercícios anteriores e está legal na matéria, você pode partir para esse daqui que vai ficar beleza. Qualquer dúvida, volte lá na matéria que eu falei na análise sintática sobre bitransitividade, transitividade, regência nominal e regência verbal, para você não tropeçar em alguns exercícios desse aqui, que são um pouco mais profissionais, tá? Então vamos começar. Número 1. Assinale a opção que apresenta a regência verbal incorreta, de acordo com a norma culta da língua. Então, regência verbal incorreta. Então, eu vou ter que achar qual aqui está incorreto. Como é que eu vou achar a regência verbal? Eu vou achar o verbo que exige ou não a preposição. Então, qual dessas opções está errada? Letra A. Os sertanejos aspiram a uma vida confortável. No caso aqui, não está no aspirar de inalar. Eles aspiram quer dizer que eles querem chegar a algum lugar, a uma vida confortável, certo? Obedeceu rigorosamente ao horário. Quem obedece, obedece a alguma coisa, tá certo? Letra C. O rapaz presenciou o quê? O trabalho, tá certo? Transitivo direto. Letra D. O fazendeiro agrediu-lhe. Epa. Quem agride, agride alguém. Então, ele agrediu quem? Essa pergunta é uma pergunta de um verbo transitivo direto. E a resposta que está aparecendo lá no exercício é lhe. Lhe é utilizado em objeto indireto. O lhe significa, vou colocar em maiúsculas, a ele. Lhes, a eles. Portanto, a alternativa incorreta é a letra D. Vamos corrigir agora a letra E. Ao assinar o contrato, o usineiro visou apenas ao lucro pretendido. Então, nesse caso aqui, quando eu coloco aqui esse visar que não faz alvo, né, que não assinala, o outro tipo de regência do visar, ele exige preposição. Então, se tivesse colocado o usineiro visou o cheque, quer dizer que ele rascunhou o cheque. Que ele visou o papel, quer dizer que ele escreveu algo. Agora, ele visou ao lucro, então quer dizer que ele estava pretendendo chegar ao lucro pretendido. Então, vamos acelerar um pouco mais. Número 2. Assinale a opção que contém os pronomes relativos, regidos ou não de preposição. Opa, isso aqui é importante. Aqui, ó. Que completam corretamente as frases abaixo. Os navios negreiros. Donos eram traficantes. Então, nós temos nos quais, cujos, que, de cujos e cujos. O que eu vou fazer? Os navios negreiros. Donos eram traficantes. Quem é dono, olha que doideira que eu vou fazer, olha se você consegue entender. Quem é dono de alguma coisa. Então, eu vou ter que procurar por esse início aqui, o de. Então, não é nos, não é cujo, não é que, é esse daqui, ó, de cujos. Vamos ver se vai funcionar o com quem? Resposta certa é a letra D. Ninguém conhecia o traficante, o fazendeiro negociava. Vamos lá agora também. Olha só, vou pegar o verbo. No caso aqui eu peguei um nome, né? Nome, donos. Agora eu vou pegar negociar. Quem negocia, negocia com alguém, com alguma pessoa. Então a pergunta é: com quem? A resposta
É a letra D. Isso é a regência. É o que o nome ou o verbo exigem para uma lógica perfeita na leitura. Número 3. Assinala a opção em que as duas frases se completam corretamente com o pronome lhe. O verbo amar, não lhe amo mais ou não o amo mais. Quem ama, ama alguém. Ama quem? Ele. Então aqui é o. Esse não pode. O filho não obedecia. Obedecia a quem? A lhe. Esse aqui pode, mas o amo estragou. Espero. Quem espera, espera alguém. Espera quem? O. Beleza. Eu já conheço. Já conheço quem? Ele. O. Então a letra B também está fora. Letra C. Nós queremos muito bem. Pergunta. Queremos a quem? Lembra do que eu escrevi antes? Lhe. Nunca perdoarei. Levarei esse perdão a quem? A João. Então também lhe. Então, letra C. Quando perdoar, ele tem um sentido pessoal, ele é preposicionado. Número 4. Assinale a frase em que está usado indevidamente um dos pronomes seguintes, o ou lhe. Não lhe agrada semelhante providência? Não agrada a quem? Se eu perguntei a quem, é lhe. Entendeu o esquema aqui, ó? Se teve preposição aqui, a resposta vai ser lhe. Objeto indireto. Letra B. A resposta do professor não o satisfez. Não satisfez quem? Ele, que é igual a o. Ajudá-lo-ei a preparar as aulas. Aqui usou um caso de mesóclise. Então, eu vou ajudar quem? Ele, lo. Certinho. Letra D. O poeta assistiu nas horas amargas com extrema dedicação. Então, esse assistiu aqui, eu vou falar que ele tem um sentido de cuidar dela. O poeta se fez presente e ficou próximo nas horas amargas, com extrema dedicação. Tá certo também. Vou visitar-lhe na próxima semana. Quem visita, visita alguém. Pergunta: visitou quem? Se a resposta, se a pergunta não tem preposição, não pode ser lhe. Então tem que ser vou visitá-lo ou visitá-la na próxima semana. Então a resposta incorreta é a resposta da letra E. Número 5. Regência imprópria. Não o via desde o ano passado. Não via quem? Ele. Você consegue fazer agora de cabeça comigo? Eu vou continuar fazendo assim, ó. Via quem? Não teve preposição, então o correto é o. Ok? Fomos à cidade pela manhã. Também já fizemos isso na aula anterior, naquela videoaula sobre concordância verbal de verbos estáticos e verbos dinâmicos. Então esse aqui também está correto. Vou à cidade, volto da cidade. Então esse aqui, vou colocar voltou da. Aí você vai conseguir lembrar de como usa. Letra C. Informou ao cliente que o aviso chegara. Quem informa, informa alguém. Informou quem? Informou a quem? Desculpa. Ao cliente. Informou o quê? Que o aviso chegara. Então, esse também está correto. Letra D. Respondeu a carta. Quem responde, responde alguém ou responde a alguma coisa. Respondeu
a que a carta do mesmo dia. Então, se eu tenho a pergunta do a, né, com a preposição e o artigo aqui, eu junto os dois e, deixa eu tirar essa daqui, e faço o acento grave da crase. Letra E, avisamos-lhe. Então, peraí. Quem avisa, avisa alguém de alguma coisa. Se avisou quem? Ih, lascou aqui, ó. Não pode ser o lhe. E de alguma coisa já está aqui na frente, ó, de que o cheque foi pago. Então, na realidade, eu tenho dois objetos indiretos na mesma oração. Eu não consigo ter um verbo bitransitivo, que é objeto indireto e objeto indireto ao mesmo tempo. O verbo bitransitivo ele é objeto direto e objeto indireto, alternado. Então, a resposta correta, ou seja, a resposta errada, né, nessa questão número 5, é a letra E. Número 6. Os encargos, tchananã, nos obrigaram, são aqueles, tchananã, o diretor se referia. Beleza, eu vou supor que eu não sei isso aqui de jeito nenhum. Então, olha só. Quem obriga, vírgula, obriga alguém a alguma coisa. Então, vamos lá. Quem obriga, obriga alguém a alguma coisa. Correto aqui? Então, eu estou obrigando alguém. Obriguei fulano a voltar e pegar seus objetos. Então, obrigaram. Quem é que nos obrigaram? Obrigaram a quê? Então, a resposta eu já sei que é a quê. Então, eu tenho que ter esse a aqui na frente, ó. Então, vou marcar essa questão e essa questão. Vamos agora ler o segundo enxerto aqui. São aqueles, tchananã se referia. Quem se refere a alguém ou a alguma coisa. Se refere a quê? Então, os encargos a que nos obrigaram são aqueles a que o diretor se referia. Se você tentar usar esse acujos aqui, né, vai ficar feio demais, isso aqui não tem a menor condição. E também o segundo não é preposicionado, então o correto mesmo é a letra E. Número 7. As mulheres da noite, trananã, o poeta faz alusão, ajudam a colorir Aracaju. Tananã, coração bate de noite no silêncio. Então vamos lá, vamos fazer o complemento de quê aqui, hein? Do poeta. O poeta faz alusão a quem? Quem faz alusão a alguém ou alguma coisa. Então, o poeta faz alusão a quem? Então, nessa resposta, eu já tenho que procurar alguma coisa que se refira à pessoa. Então, eu tenho as mulheres no plural, né, a observar também. Então, essas mulheres a quem ele faz alusão, esse poeta também ele tem um coração que bate de noite, no silêncio. Uma referência ao coração do poeta. Então, o coração do poeta. Então, eu posso falar tanto que quanto cujo. Vamos ver, então, qual é a resposta que vai dar. Então, faz alusão a quem? As quais. E esse aqui, então, embaralhou. Nesse 7 aqui, eu tenho as quais aqui. E tenho as quais aqui. Porque é plural. Quando eu vou unir o a do a qual mais o as das mulheres, eu vou gerar
o A com acento grave indicativo de crase. Então, no caso aqui, não seria a qual, seria as quais. Então, eu vou marcar essa letra D, por enquanto. De cujo está a letra A, não existe essa colocação, porque eu estou me referindo diretamente ao coração dele, então diretamente ao cujo. Então ficou a letra D realmente como a resposta correta. Então vamos ler mais uma vez. As mulheres da noite, às quais o poeta faz alusão, então ele faz alusão a quem? Eu pego esse A, vou unir com esse as, que está no plural, vai gerar esse as aqui embaixo, aqui, que é da crase. Eu vou transformar essa expressão numa expressão pluralizada, vou gerar as quais. Daqui já dava para matar a questão, né? Mas foi legal que a gente olhou sobre o cujo também. Cujo coração bate de noite. Diferentes são os tratamentos, espaço se pode submeter. Então, o verbo submeter. Vamos lá, então. Submeter. Olha só que legal. Quem se submete a alguém ou a alguma coisa. Ponto. Submeteu-se a quê? Em todos os casos que eu utilizei aqui, ó, quem se submete a alguém ou a alguma coisa. Nesse caso eu usei preposição, nesse caso aqui eu usei preposição, e na pergunta também rolou a preposição. Então eu vou ter que sair procurando a relação que me dá as duas opções desse aqui. Tá aqui, ó. Então eu tenho esse aqui com crase, esse que está fora, e mais esses três aqui. Eu vou procurar pela que não tem crase, porque eu não vou ter um artigo feminino para, junto da preposição, gerar a crase. A crase é gerada com o artigo mais uma preposição. Aí rola o A, né, com acento indicativo de crase, que é o acento grave. Então, esse A aqui não pode ter crase. Então, quais opções que não tem crase? Essa e essa. Beleza? Então, agora vamos resolver o resto. Sempre se deve aspirar. Esse aspirar aqui está no sentido de inalar? Não. Então, mais uma. Aspirar quando não está no sentido de inalar. Ele será sempre preposicionado. Então, eu tenho esses dois as. Não melhorou nada para mim, hein? Continua a mesma coisa, só tem um tem crase e o outro não tem crase. Então, ele deve aspirar. Quem aspira, aspira a alguma coisa. Então, ele aspira a quê? A objetividade científica. Vai ter crase aqui ou não? Vai. Por quê? Objetividade científica aceita o artigo a, aceita. Então, quando eu tenho o artigo a mais a preposição gerada pelo verbo aspirar, eu tenho a presença da crase. Então, eu vou colocar essa resposta aqui, ó. Continuando. Fugindo ao subjetivismo. Então, fechou. Está correto. Então, está fugindo ao subjetivismo e está aspirando à objetividade científica. Então, eu nego um e afirmo outro. Então, a resposta certa é a letra E. Número 9. Alguns demonstram verdadeira aversão. Espera aí, vamos fazer então. A palavra que vai ter regência é aversão. Quem tem aversão, tem aversão a alguém. Eu tenho aversão àquele cara. Ou a alguma coisa. Nas duas perguntas,
Você tem a versão a quem? A alguém. Aqui eu tenho preposição e aqui eu tenho preposição. Então, eu vou ter que procurar por a. Alguns demonstram verdadeira versão a exames. Então, eu tenho a letra C, que eu posso colocar como correta, e temos a letra E. Então, existe o acento indicativo de crase aqui? Não. Por quê? Exames é uma palavra masculina. Os exames. Então, eu vou continuar com o A sem o sinal indicativo de crase. Porque nunca se empenharam o suficiente. Quem se empenha é empenhar. Quem se empenha em alguma coisa. Você se empenhou em quê? Olha o em aqui. Beleza, vamos procurar pelo em? Não encontrei o em. Encontrei o na nessa resposta e o na nessa resposta. Então, o que esse na é? Eu acho que é a união de em mais a, que resultou o na. Continuo com a letra C correta e com a letra E correta. Na utilização do tempo, Tananã dispunham para o estudo. Então, o cara dispunha. Quem dispõe, ele dispõe de alguma coisa. Ele dispunha de quê? A pergunta teve preposição? Teve. A resposta tem que ter preposição. Essa resposta tem que. Essa resposta da letra E tem o de que. Então, a resposta certa é a letra E. Número 10. Ele não, Tchananã, viu. Não cabe na frase. Quem é que está regendo essa concordância? É o verbo. O verbo viu. Você viu? Viu quem? Se eu perguntei viu quem, é um objeto direto. Jamais objeto indireto. Lá no início da aula, acho que o primeiro, segundo ou terceiro exercício, apareceu lá o lhe. O lhe é o objeto indireto. Então, aqui. Ele não nos viu. Ele não viu quem? Nós. Pronome pessoal do caso, oblíquo. Ele não lhe viu. Isso aqui ficou feio demais. Não viu quem? A ele? Esse aqui que está errado. O lhe não cabe aqui. Ele não me viu, tá certo. Ele não te viu, tá certo. Ele não ouviu, tá certo. Todos estão corretos, menos esse lhe. Por quê? Esse lhe, ele é preposicionado. Ele pertence ao objeto indireto. 11. O emprego indevido de o. O exercício, então, pede que você identifique um verbo que não aceita o o. Vamos lá. O irmão o abraçou. Você pega o verbo abraçou. Epa. Quem? A pergunta de abraçou quem é de objeto? Direto. Então, o cabe. O irmão o encontrou. Encontrou quem? A pergunta encontrou quem é de objeto direto. Então, o pode ser colocado. O irmão o atendeu. Atendeu quem? Ele. Cabe o objeto direto. O irmão o desobedeceu. Epa. Não, peraí. Obedeceu a quem? Se eu tenho essa preposição junto com quem, eu não posso usar o o. Eu tenho que usar o lhe. E o irmão ouviu. Ouviu quem? Ele. Então, a resposta é letra D, que não coube o o. O certo seria o lhe. Número 12. Para você colocar também esses negocinhos ali em cima. Bem simples, tá? Com pouca gramática e muita prática. Isso, Tchananã autorizava Tchananã a tomar a iniciativa. Então, beleza. Então, primeira coisa. Isso
autorizava? Autorizava alguém. Pergunta: autorizava quem? Isso é uma pergunta de objeto direto ou objeto indireto? Não tem preposição, portanto, objeto direto. Então, a opção que eu tenho é o. Tomar a iniciativa. Isso não autorizava alguém. Ah, então é tudo regido pelo autorizava. Isso não autorizava. Autorizava quem? O, que significa ele. Autorizava a quê? A tomar a iniciativa. Então, a resposta é, olhando para as perguntas, autorizava alguém. Autorizava quem? Ele. Então, esse o representa o ele, não é preposicionado. Autorizava a quê? Você tem autorização para quê? Tá vendo que rola a preposição? Então, o primeiro é o e o segundo é a tomar a iniciativa. Vamos ver que letra que vai dar isso? Letra O e A. Letra D. Número 13. Assinale a opção cuja lacuna não pode ser preenchida pela preposição entre parênteses. Outro exercício fácil que pode te jogar no buraco, porque você não sabe se essa regência é verbal ou nominal. Então você precisa ler para saber se ela está mandando para um verbo ou está mandando para o nome. Uma companheira desta, parará, cuja figura os mais velhos se comoviam. Então você tem que descobrir qual preposição entre parênteses não pode ser utilizada ali dentro. Quem se comove? Você já ficou comovido? Você se comoveu com quem? Então, com cuja figura. Então, esse com pode ser utilizado aqui sim, com cuja figura. Os velhos se comoviam. Letra B. Uma companheira desta, cuja figura já nos referimos. Quem se refere a alguém ou a alguma coisa. Vamos tentar colocar esse a aqui então. A cuja figura já nos referimos anteriormente. Funcionou. Uma companheira desta, em cuja figura havia um ar de grande dama decadente. Ah, bacana. Então esse em tem a função de nela. Uma companheira desta, em cuja figura havia um ar de grande dama decadente. Ou seja, nela havia um ar de grande dama decadente. Então o em funcionou. Letra D. Uma companheira desta, por cuja figura andara todo o regimento apaixonado. Então, por essa figura que ela acabou de falar, que é uma companheira desta, ele andou todo o regimento apaixonado. Então, por quem você andou todo o regimento apaixonado? Por cuja figura. Também funcionou. Última letra, letra E. Uma companheira desta, de cuja figura as crianças se assustavam. Será que esse de funciona? Quem se assusta, vou te provar que essa que está errada. Quem se assusta, vírgula, se assusta com algo ou com alguém e não de. Então, a incorreta é essa letra E. Uma companheira desta, de cuja figura as crianças se assustavam. Essa é errada. Número 14. Assinale a alternativa que substitui corretamente as palavras sublinhadas. Então, nós temos aqui verbos que vão reger, exigir preposição ou não. Então, vamos raciocinar. Assistimos à inauguração da piscina. Então, você assistiu a quê? A ela.
Não entendeu? Faz o número 2. O governo assiste os flagelados. Assiste quem? Eles. Então, os. Ele aspirava a uma posição de maior destaque. Então, ele aspirava a quê? A ela. Ele aspirava o aroma das flores. O aluno obedece aos mestres. Então, ele obedece a quem? A eles. Tem a opção a eles aqui? Não. Tem a opção do lhes, que significa a eles, também do exercício anterior. Então, como é que eu fiz isso? Eu olhei para o verbo assistir e notei que esse assistir aqui, ele se trata de acompanhar o evento. Então, nesse caso, ele é preposicionado. O governo assiste aos flagelados. Lembra daquele caso que o governo tem como paciente e fica com os flagelados, cuidando dos flagelados? Então, não tem preposição. Os. Ele aspirava a uma posição de maior destaque. Aspirava no sentido de inalar? Não é, então é preposicionado. Ela aspirava o aroma das flores. É de inalar? Sim. Ela respirava, puxava, inalava. Tem preposição? Não. O aluno obedece aos mestres. Quem obedece, obedece alguma coisa a alguém. Ou obedece a alguém. Presta obediência a alguém. Obedeceu a quem? Aos mestres. É a eles. Eu tenho a eles aqui? Não. Eu tenho lhes, que é a forma do a eles, que é o objeto indireto. Portanto, a resposta do número 14 é a letra B. A ela, os, a ela, o e lhe. 15. Assinale a opção que completa corretamente as lacunas da seguinte frase. Toda comunidade cujas aspirações e necessidades devem vincular-se os temas da pesquisa científica possui cultura própria, não sei o que precisa ser preservada. Vamos pegar aqui. Se não der para resolver pelas aspirações e necessidades, eu vou pegar esse verbo, essa locução verbal. Devem vincular-se. Vou pegar esse verbo. Vincular-se. Vincular-se a quê? Se você se vinculou, vinculei. Você se vinculou a quê? Tem preposição? Tem. Vou colocar na linha de baixo. Vincular. Vinculou-se a quê? Tem preposição? Tem. Então, aspirações e necessidades são pluralizadas? São. Então, a cujas. Letra B, que é a correta. Essa aqui está errada. Então, vamos ler. Toda comunidade a cujas aspirações e necessidades devem vincular-se os temas da pesquisa científica possui uma cultura própria que precisa ser preservada. Então, eu fiz um pouco de trás para frente para achar primeiro o que, e depois eu fui olhando para aspirações e necessidades, vi que não me forneciam a resposta para cujas, e eu fui no verbo vincular. Então, 15, letra B. 16. Assinale a alternativa gramaticalmente correta. Não tenho dúvidas que ele vencerá. Está errado. Quem tem dúvida de alguma coisa. De quê? O escravo ama e obedece o seu senhor. Então, ama e obedece ao seu senhor. Prefere estudar do que trabalhar. Você prefere morrer do que falar uma merda dessa. Então, você prefere estudar a trabalhar. O livro que te referes, está errado, é célebre. O livro a que te referes é célebre. Que quem se refere a alguma coisa. Letra E. Se lhe disserem que não o respeito, enganam-no. Então, corretamente, eu vou fazer o seguinte. Esse aqui está faltando o A também. Vamos ver se esse aqui está faltando alguma coisa. Esse lhe está no lugar de a eles. Se disserem a eles que não o respeito, esse outro está no lugar de ele.
Enganaram-no. Então, esse no está no lugar de o. Vamos analisar. O verbo dizer. Quem diz alguma coisa a alguém. A eles, lhe. Tá certo. Respeito. Quem não respeita alguém ou não respeita alguma coisa. Respeitou quem? Ele. Objeto direto. Tá certo. Quem engana, engana alguém. Enganou quem? Ele. Tá certo. Objeto direto também. Então, a resposta número 16 é a letra E. Número 17. Assinale o período em que foi empregado o pronome relativo inadequado. Inadequado, que está errado. O livro a que eu me refiro. Quem se refere a alguma coisa. Esse a aqui está utilizado de maneira certa, porque ele manda para o referir. Letra B. Ele é uma pessoa de cuja honestidade ninguém duvida. Honestidade, você duvida... Ah, bacana. Você duvida? Sim. Duvida de quê? A resposta aqui. De cuja honestidade. Ele é uma pessoa de cuja honestidade ninguém duvida. Então, esse de quê está respondido pelo de cuja ali no meio. Letra C. O livro em cujos dados nos apoiamos é este. O livro, onde estão esses dados? Onde dá a ideia de em, que dá a ideia de dentro de. Então, em cujos, está certo? Está certinho aqui. Eu não botei esse aqui não, né? Tá. Letra D. A pessoa perante a qual comparecemos foi muito agradável. Você se compareceu perante quem? Perante a qual? Então, perante a qual? Perante ela. Então, também está correto. Vou botar só esse aqui assim. Letra E. O moço de cujo nome lhe falei ontem é esse. Vou refazer essa construção. O moço, vírgula, cujo nome lhe falei ontem é este. Quem fala alguma coisa a alguém. Falou o quê? Cujo nome a quem? A ele. Então pronto. Ou lhe, a você. Pronto. Não existe essa preposição de. Essa preposição aqui está detonando o cujo. Tá? Então a resposta errada é a letra E. Número 18. Assinale a alternativa que preencha corretamente as lacunas abaixo. Então nós temos aqui várias preposições da letra A à letra E para preencher o número 1, 2, 3 e 4. Vamos lá então. Veja bem esses olhos. Depois, se tem ouvido falar. Você se tem ouvido falar. Quem ouve falar de alguém ou de alguma coisa. Então, os preposicionados que eu tenho ficaram com a letra A e com a letra D. Como estes olhos, né, está pluralizado, eu já vou dar mais atenção para a letra D, porque esse aqui está na letra A, está no singular. 2. Vejam bem esses olhos, pega lá, aos quais se dedicaram muitos versos. Quem dedica, dedica alguma coisa ou alguma coisa a outra coisa. Dedicou o quê? Muitos versos. A quê? Aos olhos. Então, aos quais. Até então, esse aqui bateu e esse aqui continua no singular. Número 3. Veja bem esses olhos. O poeta fala. Como é que é? Não sei o que, brilho, fala o poeta. O poeta fala. Quem fala, fala sobre alguma coisa. O poeta falou sobre o quê? Sobre esses olhos. O brilho dos olhos. Então, sobre o qual ou sobre cujo? Cujo qual? Cujo brilho. 4. Veja bem esses olhos. Não sei o que, se extraem confissões e promessas. Quem extrai alguma coisa de algum lugar. Extraiu o quê? Confissões e promessas de onde? Dos olhos. Então, dos quais bateu esse aqui.
Essa expressão aqui ela é um pouco estranha. Por isso, eu prefiro fazer o verbo isoladamente para saber se vai se encaixar ou não. Então vamos lá, mais uma vez. Fala o poeta. O poeta fala sobre o quê? Você estava conversando com a sua amiga, vocês falavam sobre o quê? Falávamos sobre, por isso que rolou esse sobre aqui, tá? Então a resposta certa vai ser a letra D. 19. São excelentes técnicos. Tchananã, colaboração não podemos prescindir. Basta olhar para o verbo também. Quem prescinde de alguma coisa. Não sei se você percebeu. Às vezes eu não sei como eu estou resolvendo o exercício. O que o exercício está me complicando na tela. Eu vou diretamente na palavra, ou eu vou diretamente, né, no nome ou no verbo, sendo mais exato, e vejo se ele necessita ou não de preposição. Esse verbo prescindir aqui, no caso, quem prescinde, prescinde de alguma coisa. Você prescinde de quê? Eu prescindo de, então esse aqui está fora, letra A está fora, letra C está fora. Então vamos lá, ficamos com a letra B, a letra D e a letra E. Vamos ver agora qual vai funcionar. São excelentes técnicos de não sei o que colaboração, não podemos prescindir. Então tem que concordar com a colaboração também. Colaboração está no singular. Então, essa letra E dançou, eu fiquei de que a colaboração ou de cuja. Então, qual que vai ser correta? Vai ser correta a letra B. Por quê? Por um detalhe simples. Eu não posso colocar essa expressão preposicionada lá. Tá certo? Somente essa aqui. Por quê? Colaboração não vai me exigir essa preposição. Então, a resposta correta é a letra B. 20. Indique a alternativa correta. Preferia brincar do que trabalhar, não existe esse do que. Preferia mais brincar, grave. Preferia brincar a trabalhar. Opa, essa me chamou atenção. Preferia brincar a trabalhar. Opa, essa aqui me chamou atenção. Preferia mais brincar que trabalhar. Mais e que. Você quer saber de uma coisa? Vou te dar a dica. Por que não é a letra D? Não se usa crase antes de verbo. Eu uso crase antes de qualquer coisa, menos verbo e palavras masculinas e mais as regras. Ok? Então a resposta certa foi a letra C. 21. Sendo o carnaval uma das festas, eu gosto. Eu gosto. Quem gosta, vou colocar para você. Gosta. Quem gosta, gosta de alguém ou de alguma coisa. Então você já pode esperar a preposição, essas três aqui, ó. É uma das festas, não sei o que mais gosto. Achei preferir ir ao baile. Já combinamos que isso aqui é a, né? Sem preposição, porque viajar é verbo. Então, esse A aqui está errado, esse aqui está errado. Então, ficou a letra D. 22. Embora pobre e falto alguma coisa, recursos, foi fiel a ele, que, taraná, queria bem com igual constância. Então, tá. Então, eu vou colocar aqui, eu vou começar pelo foi fiel. Quem é fiel a alguém. Ele foi fiel a quem? Então, tem essa letra aqui e tem essa letra aqui. Que Tchananã queria bem com igual constância. Ele queria bem a alguém. Então, ele queria bem a ele. Esse a ele me lembra o lhe. Então, eu tenho esse lhe aqui. Então, fechou.
em cima ficou como? Embora pobre e falto de recursos, foi fiel a ele, que ele queria bem com igual constância. Ficou a letra D. Número 23. Nesse número 23 aqui, a gente tem que observar tanto a regência nominal quanto a regência verbal. Nós temos as duas regências. Ou seja, nós temos verbo mandando e nome mandando. Mandando o quê? Mandando a presença ou não de uma preposição. Então vamos lá. Indique a alternativa que completa corretamente as lacunas do seguinte período. Era um tique peculiar. Esse tique peculiar, ele era peculiar a quem? Ele era pertencia a quem esse tique peculiar? A uma pessoa, a um indivíduo. No caso aqui, substantivo masculino. Então, ao cavalariço. Então, aqui eu colocaria ao. O de deixar caído. Esse aqui é um erro muito comum, que é um adjunto adverbial de lugar. Geralmente, adjunto adverbial de lugar é aquilo que eu te falei. Eu vou ao banco, ele está em tal lugar, quando estático ou dinâmico. Esse aqui é o adjunto adverbial de lugar, então ele é começado por ao canto da boca. Tá? Não é no canto da boca, é ao canto da boca. O cachimbo vazio, o que você colocava nesse cachimbo? Você colocava fumo. Então é um cachimbo de fumo. Enquanto ele estava alheio, quem está alheio a alguma coisa. Ele está alheio a tudo. E solícito apenas para ir. Quem é solícito é solícito com alguém ou com alguma coisa. Então, solícito com animais. Vamos ver se a gente tem essa opção com animais. Tem esse com aqui, ó. Esse com e também tem esse com aqui. Vamos ver qual que vai servir para nós. Solícito com animais, prosseguia onde? Em seu serviço. Prosseguia em quê? Em seu serviço. Vamos ver qual alternativa nos resolve aqui. Esse em, outro em aqui e esse no. Então tá. Então agora vamos distribuir o que a gente marcou aqui em cima. Era um tique peculiar a quem? Ao cavalariço. Ao aqui. E tem esse ao aqui. O de deixar caído. Ao canto da boca. Então, eu continuo com esse ao aqui. E esse aqui, olha, caiu pelo canto da boca. Não, não é legal. Não é um adjunto adverbial de lugar bem determinado pelo pelo, né? Pela palavrinha pelo. Então, a letra A até agora está certa. O cachimbo vazio de fumo. Bacana. O cachimbo colocava fumo, então ele está vazio de fumo. Enquanto alheio a quê? A tudo. Continuou com A. E solícito apenas com, nesse caso aqui tem um os, com os animais. Prosseguia em seu serviço. Então ficou a letra A. Muito tranquila a letra A. Então nós temos aí regência nominal e regência verbal na mesma questão. Número 24. Nessa questão, ocorre aqui um exercício que manda mais para a definição do que para a prática. Então a gente vai ler e com muita cautela a gente vai separar a regência do verbo aspirar sem preposição e a regência do verbo aspirar com preposição. Então vamos lá agora, antes de falarmos sobre as letras disponíveis, eu quero discutir contigo o uso do verbo aspirar. Quando eu uso o verbo aspirar no sentido de inalar, ele não é preposicionado. Quando eu uso o verbo aspirar no sentido de chegar a algum lugar, ele é preposicionado. Então eu tenho dois verbos, que na realidade é o mesmo verbo, com regências diferentes. Aqui ele tem um verbo transitivo direto, marcado pelo objeto direto.
Aqui eu tenho o verbo transitivo indireto marcado pelo objeto indireto. Resolvendo agora. Letra A. Apresenta a mesma regência. Está errado. A regência desse daqui é diferente da regência desse daqui. Letra B. Embora apresente regências diferentes, ele tem sentido equivalente nas duas orações. Também não. O primeiro tem o sentido de inalar e o sentido de desejar alguma coisa. Letra C. Pode vir regido de preposição também na primeira oração, sem que se modificasse o sentido dela. Mentira! Essa primeira oração aqui, ela jamais pode ser preposicionada, porque se ela for preposicionada, ela vai ter o mesmo sentido da segunda oração. Letra D. Apresenta regência e sentidos diferentes nas duas orações. Opa, essa letra D aqui me interessa. Por quê? Apresenta uma regência diferente, ok. Tem uma regência diferente para esse aspirar e tem uma regência diferente para esse aspirar aqui também. E sentidos diferentes, concordo, tem um sentido diferente para cá, que é inalar, e tem um sentido diferente para cá, que é desejar alguma coisa. Então, essa regência aqui não é preposicionada, essa regência aqui é preposicionada. Esse sentido aqui é um, esse sentido aqui é outro. Então, ficou a letra D. Letra E. Embora tenha o mesmo sentido nas duas orações, mentira, não tem o mesmo sentido nas duas orações. Então, realmente, a resposta certa é a letra D. Número 25. Assinale o item em que a regência do verbo proceder contraria a norma culta da língua. O que ele quer dizer com isso? Se você utilizar de maneira incorreta a regência do verbo proceder, você fala uma coisa e diz outra. Letra A. O juiz procedeu ao julgamento. O que está escrito aqui, então? O juiz deu continuidade ao julgamento. Quero escrever isso aqui. Deu continuidade ao julgamento. Letra B. Não procede esse argumento. Não há lógica nesse argumento. Letra C. Procedo um inquérito. Esse aqui eu acho que está errado. Porque em quem procede, se procede a alguma coisa. Eu me procedo a um inquérito. Então, eu procedo a um inquérito. Procedia de uma família. Então, esse aqui tinha procedência de. Procede-se cautelosamente em tais situações. Então, ele age cautelosamente. Então, a resposta errada é a letra C, que ele procede a um inquérito, ele responde a um inquérito. Então, eu procedo a um inquérito. Vou até colocar para você aqui, ó. Respondo a um inquérito. Número 26. Quando implicar tem sentido de acarretar, produzir como consequência, constrói-se a oração como objeto direto, como se vê em. Minha dica: pega a palavra acarretar e tenta utilizar no lugar de implicar. Então vamos tentar aqui. Letra A. Quando era pequeno, todos sempre acarretavam comigo. Não, não é esse implicar. Viu como é que funciona? Letra B. Muitas patroas costumam acarretar com as empregadas. Não funciona. Pelo que diz o assessor, isso acarreta em gastar mais dinheiro. Acarretar é objeto direto. Foi falado aqui em cima. Se esse implicar tem em objeto indireto, não pode. O banqueiro acarretou-se em negócios escusos. Também não funcionou. O novo congelamento de salários acarretará uma reação dos trabalhadores. Funcionou perfeitamente. Explicando da segunda maneira. Como diz a ordem do exercício, o verbo implicar, quando ele tem o sentido de acarretar, ele é objeto direto. Senão, será sempre objeto indireto. Para você que já me acompanha há um tempo, você sabe que o objeto direto
não aceita preposição. E o objeto indireto exige preposição. Então, observe. Letra A. Quando era pequeno, todos sempre implicavam. Com quem? Comigo. Funcionou. Muitas patroas implicavam com quem? Com as empregadas. Pelo que diz o assessor, implica em quê? Em gastar. Letra D. O banqueiro implicou-se em quê? Em negócios escusos. Letra E. Um novo congelamento de salários implicará o quê? Uma reação dos trabalhadores. Então, observe que a letra E, ela não possui preposição. O verbo implicar, ele tem o valor de acarretar. E, diretamente, ele não possui preposição. 27. Assinale a alternativa que contém as respostas certas. Número 1. Visando apenas os seus próprios interesses, ele involuntariamente prejudicou toda uma família. Já vejo um problema aqui. Esse visar aqui não é de fazer visto, não é de assinalar, é de desejar algo. Então ele precisa ser preposicionado. Seria então a resposta certa, a oração certa seria visando apenas aos seus próprios interesses. Número 2. Então, esse aqui está errado. Número 2. Como era orgulhoso, preferiu declarar falida a firma a aceitar qualquer ajuda do sogro. Essa aqui está certa. A regência de preferir é preferir a alguma coisa. Desde criança, sempre aspirava a uma posição de destaque. É aspirado o verbo compatível com inalar? Não. Então, ele tem que ser preposicionado. Número 4. Aspirando o perfume, inalando o perfume das centenas de flores que enfeitavam a sala, desmaiou. Então, esse aspirando o perfume tem o sentido de inalar? Tem. Então, ele não é preposicionado. Portanto, corretos nós vamos ter os períodos 2, 3 e 4. Somente esses aqui. Então, a resposta é letra A. 28. Há erro de regência no item. Observe que pediu apenas a erro de regência. Não falou se é nominal ou verbal. Letra A. Algumas ideias vinham ao encontro. Quem vai ao encontro de alguma coisa. Das reivindicações, tá certo? Dos funcionários, contentando-os, outras não. Letra B. Todos aspiravam. Aspiravam no sentido de inalar? Não. Eu acho que esse aspiravam aqui é desejar alguma coisa. Então, todos aspiravam a uma promoção funcional. Correto. Letra C. Todos continuaram em silêncio, enquanto o relator procedia à leitura do texto final. Enquanto o relator procedia a quê? A leitura do texto final. Tem crase aqui? Tem. Por quê? Quem procede a alguma coisa. Então, procedeu a quê? A leitura. Então, eu pego a leitura, que já tem o artigo a antes de leitura, mais a preposição, vou unir o artigo mais a preposição e vou fazer o a com acento indicativo de crase. Então, a letra C também está correta. Letra D. No momento, este departamento não pode prescindir de seus serviços devido ao grande volume de trabalho. Então, eu pego aqui, prescindir. Quem prescinde? Prescinde de alguma coisa. Então, eu vou prescindir de quê? De seu serviço. A preposição está correta aqui também. Agora vem a letra E, que é um veneno. Muitas pessoas podem passar batido aqui. Preste atenção. Informamos a Vossa Senhoria sobre os prazos de entrega das novas propostas, as quais devem ser respondidas com urgência. Esse as aqui está errado, porque ele é simplesmente uma conjunção de um pronome relativo mandando para propostas, cujas propostas devem ser respondidas com urgência. Então, eu tenho um pronome relativo que manda para a palavra proposta que está colocada anteriormente. Não carece de ser preposicionado. Quando eu me refiro a um termo anterior, que é um pronome relativo,
Esse pronome relativo não pode vir preposicionado. Então, elas devem ser respondidas com urgência. Elas quem? As novas propostas, cujas propostas devem ser respondidas com urgência. Então, não carece de colocar crase aqui. Seria o AS sem o acento indicativo de crase, sem o acento grave. Portanto, a incorreta é a letra E.